Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos, onde a gente vem desde o terceiro bimestre, lá no início, trabalhando a reorganização da política colonial na Amazônia. E hoje a gente tem como tema as principais mudanças que ocorreu no período que nós chamamos de período de Pombal, né? A reformação que ele fez na Amazônia através do diretório, ok? Então, nós vamos citar aí alguns itens e falar um pouco sobre cada um deles, tá? Então, uma das principais mudanças que ocorreram no espaço amazônico foi introduzir os índios à sociedade dos brancos, porque até então a população indígena era uma população escrava, né, que foi passando por esse processo de escravidão, desde o processo do período da colonização, e com o diretório de Pombal, a ideia era tirar os índios dessa vida de escravidão e dar a eles, né, o mesmo direito que os colonos. Introduzir o português às sociedades indígenas, a língua portuguesa no caso, e aí as crianças que começavam a ir para a escola já tinham que aprender a língua portuguesa. As denominações dos lugares passaram a ser portuguesas. Até então, muitos lugares dentro da região amazônica e dentro do território brasileiro tinha como denominação a maioria deles nomes indígenas, né? Então, a partir daí, começou a ter a denominação dos lugares de acordo com as ideias europeias. Continuando aí sobre a economia produtiva, quais foram as principais mudanças? Organizar o índio como forma de mão de obra barata dentro do espaço amazônico, quer dizer, o índio deixava de ser escravo, mas também se tornava, né, um trabalhador de mão de obra barata, tá? Organizar o comércio entre a metrópole e as colônias, e isso era muito importante naquele período, porque era através desse comércio que as colônias, tudo que era produzido e extraído das colônias era mandada para a metrópole, no caso do Brasil e da Amazônia, Portugal. Trazer mão de obra da África, né, que deu início ao processo de escravidão na Amazônia, e a divisão das tarefas entre os indígenas e os colonos. Tá? Então, essas foram algumas das mudanças ocorridas a partir das atividades econômicas. Depois a gente vai ver outro item relacionado à relação aos índios, né? Quais foram as mudanças? De acordo com as leis, os índios passaram a ser livres, como eu já falei, passaram a receber um salário, né? Sem esquecer que era mão de obra barata, tá? E a escravidão, na verdade, ela foi substituída pela forma de trabalho organizado e forçado, tá? Então, o índio, ele não aceitava o serviço de escravo, não aceitava ser escravo dentro do espaço amazônico, então ele deixou de ser escravo, mas ele passou a ter um trabalho forçado, tá? Então essas foram algumas mudanças que ocorreram a partir do diretório para a população indígena. Também uma das mudanças que se deu em relação ao trabalho escravo na Amazônia, como eu já citei antes, trazer os negros para servir de escravo na Amazônia foi uma das preocupações de Marquês de Pombal. Então, essa vinda dos negros trouxeram muitos conflitos, trouxeram muitos prejuízos para a sociedade negra. Muitos negros morriam nas viagens porque eles vinham em grandes embarcações, sem nenhuma condições, né, de sobrevivência digna, humana. Então, muitos deles morriam e eram jogados no mar. E os negros, quando chegavam aqui, eles trabalhavam nas lavouras, cortavam madeira, trabalhavam na zona urbana, então faziam qualquer tipo de atividade econômica que era determinada pela metrópole portuguesa, tá ok? Então aí a gente citou algumas das principais mudanças que ocorreram no período da colonização, né, após esse processo, mudanças estas feitas por Marquês de Pombal dentro do espaço amazônico. Na próxima aula a gente continua citando outros pontos relacionados ao assunto. Tá ok, crianças? Tchau, se cuidem, estudem direitinho, ok?